Fala, arquiteto empreendedor! Seja muito bem-vindo ao 5º episódio da 3ª temporada do podcast Arquiteto Empreendedor. O podcast Arquiteto Empreendedor está tanto nas redes sociais, a gente tem no Instagram, @arquiteto empreendedor, então se você não segue, siga lá e acompanhe os nossos conteúdos. Estamos também no YouTube com os videocasts, na verdade, que a gente está gravando aqui também como podcast. E também em todas as redes aí, Deezer, Spotify, podcast do Google, para que você consiga interagir com a gente, perguntar e questionar sobre todos os assuntos que a gente vem trazendo aqui. Nessa 3ª temporada, estamos trazendo alguns escritórios de arquitetura para falar das coisas que eles passam no dia a dia, o que eles estão trazendo, como eles chegaram até onde estão hoje. Por que escolheram determinadas vieses da arquitetura, seja corporativo, seja residencial, seja a parte que nem tivemos no último episódio, voltado para a sustentabilidade. Então a gente vem trazendo e desconstruindo alguns assuntos para poder mais para frente chegar nos próximos episódios e construir uma ideia voltada para o setor de arquitetura e decoração e principalmente empreendedorismo. Estou mais uma vez aqui com o Vitor Martinelli. Fala, Vitor. Fala, arquiteto empreendedor. E hoje nós trouxemos aí Mônica Marangoni para falar um pouco mais sobre a arquitetura corporativa e como ela chegou nesse segmento de atuação para atender melhor os seus clientes e ter o sucesso que ela conseguiu trilhar dentro dessa carreira corporativa. Seja bem-vinda, Mônica. Olá, tudo bem? Boa tarde. Mônica, para a gente começar o podcast, seria bem legal. A gente sempre começa numa dinâmica de você contar um pouco da sua história, um pouco da sua carreira, de uma forma bem tranquila para a gente ir direcionando e conversando. Conta pra gente como que você começou na arquitetura e o que te fez caminhar aí pra arquitetura corporativa. Bom, eu comecei fazendo projetos residenciais e desde a época de estagiária eu me interessava muito pelos projetos diferentes, né, de shopping, lojas, onde eu tinha, lógico, era diferente do dia a dia do residencial que eu já conhecia, e tinha um monte de disciplinas que interagiam com o projeto, né, comercial, que eu acabava não usando no residencial. E aquilo foi me chamando a atenção desde a época de estagiária. Quando eu já saí, né, comecei a trabalhar, eu comecei já ajudando escritórios maiores e depois logo eu fui para minha carreira solo, até por solicitação dos meus antigos chefes. Mônica, você precisa fazer não sei o quê, Mônica. Eu me juntei com uma colega e assim foi. Nós ficamos uns 10 anos juntas, fazendo tanto projeto quanto obra, né? Tanto comercial quanto residencial, tanto comercial quanto residencial. E eu, especificamente, fui, né, fazendo uma loja aqui, outra ali, uma hora para conhecido, outra não. E a gente começou a se desenvolver bastante nesse segmento, fui estudar, fizemos muitas lojas, na época no projeto Continental, que ele estava crescendo, na época que eu era estagiária não tinha muitos shoppings, acho que só tinha o Iguatemi, depois que vieram os Ibirapuera, então cheguei a fazer no West Plaza, quando ele inaugurou, fiz projetos no Ibirapuera, uma loja também, uma especificamente no Iguatemi, e assim foi, a gente viu, eu mais, né, especificamente, que eu conseguia usar mais, assim, a minha criatividade, porque eu tinha um escopo, uma liberdade maior dentro do projeto comercial. Porque o escopo do residencial, por mais que você trabalhe com acabamentos, com dinâmicas, com layout, iluminação, é uma coisa já até mais conhecida e eu acabava querendo mais, eu queria fazer coisas diferentes. Então, enquanto a minha sócia às vezes ficava no residencial, eu ia indo para o comercial e até mesmo corporativo, indústrias, a gente chegou a fazer umas 2, e também as empresas. E eu sempre indo para escritórios diferentes, eu não queria fazer aquelas coisinhas repetidas, né, aqueles modelos.
E assim, acho que a gente foi se especializando e eu fui me desenvolvendo nessa... Então você foi descobrindo aos poucos e foi poucos. entrando na parte comercial e corporativa, muito, tô gostando, vou indo, e até chega uma hora que você começa A ver o a de fato ter resultado. eu fui percebendo o resultado, como o nosso trabalho influenciava diretamente na produtividade das pessoas e também nas vendas do comercial. Deixa eu te né? fazer uma pergunta que eu acho que foi talvez determinante para você, assim. Qual projeto corporativo ou até mesmo que você fez, que você conseguiu, assim, ter essa percepção de, pô, eu faço diferença na vida de um empresário por conta do meu projeto. Um específico que foi nítido, assim, para você. Você falou, pô, eu quero seguir isso. Foi um que eu fiz de um prédio todo, de TI. Tá. Eles já me conheciam através de outros que eu tinha feito, né? Aquele de vídeos corporativos que faziam para várias empresas. Eles viram como é que era meu trabalho lá. E eu comecei com eles desde a escolha do terreno. Então a gente foi analisando, né, o planejamento, aonde nós teríamos um terreno onde eu pudesse construir a área necessária para o escopo deles. Então a gente escolheu o terreno, a gente fez o projeto de arquitetura, a gente fez o projeto de interiores e gerenciou toda essa parte junto com uma equipe de engenharia e eu lá. Então, foi um projeto, porque eles são pessoas que já tinham essa mentalidade aberta, né? E queriam uma coisa diferente, já tinham visto meus projetos diferentes, então ali realmente eu pude participar eu falo que é do barro à perfumaria, né? Eles tinham muita confiança. Esse projeto específico foi bem diferente, porque ela, além disso, acreditava muito em Feng Shui também. E lá, além de todas as disciplinas que a gente procurou ser sustentável, tudo ali foi muito bem pensado, tem reuso, tem água de nascente, ventilação cruzada, natural, para ter que evitar de ficar usando bastante ar-condicionado, a temperatura, a iluminação é super natural. Então esse projeto foi realmente bastante interessante. E justamente o Feng Shui também. Eu tive que mudar a porta de entrada, eu tive que pintar algumas coisas, depois a gente camuflou para poder estar trabalhando também essa parte, né, que eles consideravam super importante. Daí, alguns clientes deles me conheceram e assim eu formei algumas parcerias com alguns empresários. Então eles, gostando do meu trabalho, viram a transformação que eu tinha feito ali no terreno, que o terreno era um aclive terrível, né? E no fundo de uma parte feia, que a gente fez uma área de happy hour para eventos, a empresa é bastante humana, então todo mundo adorou, né? Tanto a parte Eu gosto de quanto trazer a um pouco para essa linha de perfil de cliente, né? Porque se a gente começa a construir entender quem de fato é o nosso perfil ideal. Então, você comentou na sua história que você foi direcionando um pouquinho mais sua carreira para o lado corporativo, para o lado comercial, mas porque você se identificava também. E se a gente começa a ter um tipo de cliente que vai dando mais certo, a gente vai entendendo, pô, esse cara é legal, nesse sentido aqui, a gente continua. Eu gosto de falar de clientes infinitos, né? Eu acho que a gente trabalha, no caso corporativo, muito com empresários. E na maioria dos empresários não param em uma empresa ou não param em uma corporação. Sempre tende a crescer. Então, as coisas começam a replicar muito mais fácil. E se a gente faz de forma intencional e atende essas pessoas com uma qualidade ela é indiscutível, né? Então, se a gente atende, ele supera as expectativas, entrega com um pouco mais do que ele está imaginando, ainda mais quando ele tem um planejamento, ou reduz o prazo, ou reduz o valor, ou entrega um valor melhor para ele, a gente consegue provar que faz muito sentido a arquitetura, né? E aí a gente começa a potencializar. Como que você começou a identificar esse perfil de cliente dentro do seu escritório?
Você falou que mais ou menos uns 10 anos você ficou com a sua antiga sócia, né? Hoje você já faz um tempinho também, desde 2006, você comentou antes da gente entrar aqui, que você já tá em carreira solo, vamos dizer assim, mas com pessoas embaixo do seu chapéu, né? Mas como que você começou a identificar uma linha de cliente? Falou assim, não, eu acho que realmente é mais varejo, não, é um pouco mais corporativo. Então, teve algum momento chave, algum cliente que você falou, não, se eu pegar nesse cara, igualzinho esse cliente aqui, vai dar certo? Sim, foi nessa época mesmo, porque essa época eu ainda cheguei a fazer um pouco mais de varejo, né? Tá. É que o varejo, ele é muito rápido, né? Como nós estávamos falando. E também tem que estar, assim como qualquer obra, trabalhando sempre dentro de um certo budget. Dependendo do perfil do cliente, vale muito a pena você trabalhar com o varejo, como foram com os meus clientes, né? Eu tive assim uns 4 clientes que nós fizemos infinitas lojas com esses 4 clientes. Tive uma infinidade de outros, mas eram menos lojas menores ou tinham pouca repetição, né? Porque é importante no caso do varejo é ter a repetição, né? Porque você faz o conceito, você faz o rollout, você faz as adaptações, né? E você conhece o cliente, você acompanha o resultado, né? Você consegue corrigir algumas coisas nessa mesma loja ou para as próximas, né? Porque loja é uma coisa assim, depois de 2 anos, o layout fica um pouco obsoleto. Você precisa estar acompanhando a necessidade Do que o mercado está pedindo. Ainda mais do hoje em dia que as consumidor. coisas estão muito rápidas, né? Muito rápidas. E aí eu comecei a usar inclusive a tecnologia nessas lojas. A gente chegou a uma das últimas que a gente também estava trabalhando, que era no segmento infantil. Eu acabei me especializando no segmento infantil, né? A gente usava muito a tecnologia a nível... Não se falava de totem para vendas multichannel, né? Multichannel. E já naquela época, acho que esse cliente, a gente começou a fazer isso em 2015 já, né? E hoje ainda se fala disso, né? Então, assim, a gente pesquisava bastante junto com eles. Então, eu acho que sempre pesquisa, sempre pensar, tá à frente, né? Não fazer só para aquele momento, fazer para o momento já pensando o que vai acontecer daqui a uns anos. E a mesma coisa no corporativo. E aí eu acho que o corporativo também foi meio que paralelo, um cliente ou outro que também foi indicando, eu vi que ia ter um segmento na área de coworkings, eles apostaram em mim. A gente fez muita coisa junto, continuamos fazendo, eu acabei depois indo para um outro ramo de negócios também da família, que é um segmento de clínicas, né? E sempre uma coisa que eu acho que é importante é que eu nunca disse não sei fazer. Eu podia não saber fazer naquele momento aquele segmento, mas o que eu pesquisava e o que eu ia atrás, aquilo me dava era um desafio. Eu sou movida a esses desafios. Se eu faço sempre a mesma coisa, me desanima. Então eu quero sempre estar me desafiando, né? Além do cliente, eu vou pesquisar coisas novas. Então os nossos projetos também eram inovadores, né? São inovadores. Então isso eu consigo inovar mais no corporativo. Por isso que você perguntou, por que você talvez não faça tanto residencial? Porque eu gosto de inovar e às vezes no residencial você tem um pouco de limitação, né? Porque você tem que considerar sempre, o meu projeto é sempre para o usuário, né? Sempre para o colaborador. A gente tem que estar sempre focado naquilo, no resultado almejado. Independente, a pessoa fala, qual é o seu estilo? Não tem estilo. A gente tem... O estilo do cliente. Exato. O cliente eu nem te digo, porque às vezes o cara não sabe nem o que ele quer, na verdade, né? Ele talvez tenha algumas sugestões que ele venha te trazer, que a gente abraça e acaba pondo num caldeirão, que nem eu falo, transformando tudo aquilo junto com ele, e às vezes a gente chega num resultado completamente diferente, porque às vezes ele tem uma necessidade e esteticamente ele pede outra, ele não é obrigado a saber, ele não é da área. Então eu acho que o nosso trabalho é muito mais do que projeto, é um trabalho de pesquisa, de abordagem, de entender o ser humano que está ali, que vai usar, como vai usar, porque tem todo o lado prático também, né? O lado da manutenção,
porque, como eu falei, muitas disciplinas, você tem estrutura, ar-condicionado, a parte elétrica, fora ergonomia, no caso, né, do corporativo, cheio de... A iluminação é uma coisa super importante, né? Então, a gente tem que estar com tudo isso funcionando, né? E perfeito, né? É legal te ouvir falar, assim, eu vejo que quanto mais eu escuto e participo de podcasts e nas mentorias e consultorias que a gente faz em conversa com os profissionais, é muito engraçado como a profissão ela vai direcionando o arquiteto para um ambiente confortável, né? Então, no seu Sim. caso, foi o corporativo, de outras arquitetas em si foi entre outras disciplinas, né? Porque a arquitetura e Sim. construção ela é multidisciplinar. É muito vasta. E aí, é muito engraçado que com mais especialista você vai se mostrando em um determinado segmento, mais os clientes infinitos, que é um conceito que o Lucas traz, acaba acontecendo, que é os seus clientes replicando novos. Uma coisa que eu sempre disse e continuo dizendo para os arquitetos e designers que eu converso é que ser multidisciplinar, que é algo que vocês costumam ser, é muito bom porque vocês vão dizendo sim, vão pesquisando e vão criando casca, né? Vocês vão aprendendo e ficando forte em determinado segmento. Porém, uma coisa que dentro do nosso segmento seria muito legal seria os arquitetos eles identificarem isso no início do escritório. Qual que é o ambiente que eu gostaria de seguir para transformar meu escritório em algo especialista, né? Eu queria te pedir para você dar uma dica para quem está aqui nos ouvindo hoje. Qual que foi o principal motivo que te fez ir para o residencial? Normalmente é por ter um cliente especial, né? Que você pegou e fez despertar um desejo. Residencial, você tá falando? Do comercial, desculpa. Do comercial. E o que te fez te distanciar do residencial? Bom, o comercial, ele apareceu assim, junto com clientes residenciais, né? Porque, meu filho tá abrindo uma loja, fulano tá não sei o quê, um amigo trouxe uma loja e a gente se deu muito bem executando, porque nós fizemos projeto, implantamos, deu tudo certo dentro das normas e naquela época não é... Até hoje, não é todo arquiteto que conhece de todas essas disciplinas, porque eu tenho um perfil, vai muito da faculdade, que também eu acho que a pessoa frequenta, o perfil de ensino e também a personalidade do profissional, né? Se ele é um profissional onde ele gosta de acolher mais, gosta de conversar mais com as pessoas, ou é mais prático, eu sempre fui muito mais prática, né? Eu estudei no Mackenzie, que na época era um perfil meio engenheiresco, né? Que a gente fala, a gente tinha disciplina até, hoje nem tanto mais, mas até de engenharia. Então isso me deu uma bagagem para eu poder até discutir com engenheiro. Então, eu consigo argumentar conceitos estruturais, conceitos de distribuição, de ar-condicionado. Isso me permitiu isso. Então, a pessoa precisa saber se ela gosta disso, ou se ela prefere... por exemplo, a construção residencial também é uma coisa bacana. Ela não é tanto de interiores, mas envolve também todas essas disciplinas, né? Então, assim, vai muito onde a pessoa mora, ou também, hoje em dia, você pode fazer vários projetos residenciais, só projetos para o Brasil inteiro, né? Você não precisa, às vezes, estar presente. Então, eu acredito que ela tem que avaliar, assim, qual é o perfil dela, se ela gosta primeiro só de projeto, ou se ela gosta de campo. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu nunca ia conseguir ficar só projetando. Então eu cresci, na verdade eu tive esse impulso pelo meu sogro, na verdade, porque eu quando já namorava, meu sogro já era construtor. Eu
amava. Eu ia no meio da obra lá, eu já era estagiária, eu ia no meio da obra. Eu cheguei a fazer projetos antes mesmo de eu me formar, porque alguns clientes dele precisavam de uma coisa em outra. Eu fazia lá um projetinho, lógico, eu não podia assinar, alguém assinava, mas eu fazia os projetos. Então, eu gostava de constatar, de ver como aquilo que eu pensei estava sendo edificado. Então, isso para mim é super importante. Então, a pessoa precisa ver se ela gosta de ir para obra, para campo, se ela quer criar além dos limites do residencial, né? Então, ela se auto-observando, eu acredito que ela consiga entender como que ela trata também, porque eu aprendi muito com o corporativo no seguinte: você tem que falar pouco. As pessoas, eu sou uma pessoa que fala muito. Então, aquilo para mim, que nem o residencial, te permite falar mais, conversar, você se envolve na intimidade da família para você poder fazer um projeto residencial. O corporativo, você não entra nessa intimidade, você vai, lógico, tentando entender indiretamente um emocional, toda uma sensação, quem vai estar trabalhando ali, mas é diferente do residencial. Até você comentou um pouquinho antes da gente começar aqui, numa conversa informal que a gente ainda estava, com relação ao tipo de atendimento também para esses profissionais, para esses clientes do tipo comercial, né? Você tem algumas pessoas que são decisores, mas você tem os influenciadores dentro das empresas também, que precisa ter ser respaldado nesse projeto e também ser ouvido, né? Porque muitas das vezes ele tem as opiniões dele, ele tem o conforto dele ali, que a gente precisa extrair o melhor para poder ter uma melhor produtividade. Exato. E aí até um ponto que eu faço de paralelo, que empreendedorismo nada mais é do que você resolver problemas das pessoas e levar uma solução para elas, né? Exato. E aí se a gente tem dentro do empreendedorismo na outro lado da moeda, uma pessoa que também é empreendedora, que também está querendo construir alguma coisa, se a gente tem uma linguagem, se a gente é um pouco mais assertivo, a gente consegue extrair muito melhor dele e todo mundo ter resultados melhores. A gente no livro traz até os três primeiros P's do 7 que a gente traz como metodologia, a prototipação, precificação e persona, que a gente chama que é a primeira tríade, né? Eu preciso sim ter uma persona muito bem definida para eu poder ter um produto que vai caber para ela, com o valor que vai caber para ela. E eu acho que o comercial deixa muito mais nítido esse tipo de relação do que no residencial, porque às vezes a gente acha um pouco mais intangível no residencial, mas no comercial eu consigo ter claro que é varejo, então dentro do varejo eu tenho esse tipo de produto, então é uma consultoria, não é só uma consultoria, que nem você falou, eu tenho a parte desde do cliente que você comentou, busquei lá o terreno, peguei o terreno, fiz toda a construção, fiz fiz a perfumaria, entreguei o todo, mas eu também cobrei pelo todo. Sim, então lógico. A gente precisa Foram várias muito alinhado, etapas né? e segmentos, né? E é como você falou, a linguagem do corporativo, você precisa, é bem diferente. Você precisa, lógico, ser um pouco descontraído, até porque eu vejo que eu falo com pessoas muito mais jovens. Eu já cheguei a fazer um projeto para uma startup onde era todos jovens, né? Todos, inclusive os CEOs. Né? E eu tinha que entender essa linguagem. Eu acho que eu consegui. Eu cheguei a fazer 1.000 metros, depois a gente fez mais 4.000 metros para o Gympass, né? Que é uma startup unicórnio que só tem jovens, né? Praticamente. E aí eu consegui tirar, né? Eu tenho um pouco esse lado psicólogo, né? Que a gente precisa entender quem é o perfil do cliente, mas é como você falou. A gente no corporativo, apesar de ser a princípio uma equipe, né, porque a gente fala como equipe, é importante, né, a gente faz tipo um brainstorming ali, né, então assim, eles colocam todos os problemas, nunca vai sair nessa primeira reunião, obviamente. Porque cada um tem a sua opinião, né? Exato, porque a gente acaba sendo um organizador de tarefas, né? Organizador de espaços, de ambientes, quem é o mais barulhento, né? Quem é o colaborador, quem é aquele que é o de foco e quem é o que vai socializar. Então, a gente precisa ter isso muito bem demarcado no corporativo, que é para não ter conflitos, né, de fluxos, né? Por outro lado, você não pode segmentar ninguém, porque hoje em dia todo mundo trabalha junto.
né? Então, daí surgiram as cabines, tal, porque desde 1950 que eles abriram os escritórios, né, na época depois da Revolução Industrial. Só que ninguém aguentava, porque era a época do telefone, né? Então você imagina você falar do lado de uma pessoa, principalmente comercial, que fala, ninguém aguenta, é o dia inteiro. Então você imagina você colocar o cara que trabalha ali com dinheiro financeiro junto com o cara que não sai do telefone. Não vai funcionar. Não vai funcionar, e fora que o cara vai se irritar, entendeu? Assim, ele não vai produzir. Então tem uma série de coisas. E aí o financeiro vai ser o chato do cara que tá fechando um super negócio, entende? Então a gente precisa ter toda essa... aprender um pouco essa dinâmica, e nem todos os escritórios são iguais. Antigamente eu cheguei a fazer vários andares para equipes de TI. Hoje, muitas empresas estão reduzindo muito, porque as pessoas de TI hoje só querem ficar home office, entendeu? Então, assim, as pessoas vão perder muito essas pessoas se insistir muitas vezes em ter que ser presencial, né? Hoje em dia já não tem mais aquela coisa, temos ainda, mas que nem cabear tudo, né? Porque tinha uma baita de um servidor. Hoje Hoje não, é tudo Wi-Fi, tudo Bluetooth. Wi-Fi é na nuvem, né? As multinacionais, por exemplo, às vezes os servidores são os mesmos, né? Estão na nuvem e acessa do país que você tiver. Então, toda hora a gente tem que entender o que está acontecendo no mercado. Para a gente, quando vai fazer a solução, vai propor alguma coisa, como você falou, é de empresário para empresária, para dar uma solução para melhorar não só o dono, o empresário, o resultado, mas ele depende diretamente de quem está lá, está colaborando. Falou-se até em saúde mental, por que o bem-estar hoje, né? Em todos os segmentos. Porque é aquilo que a gente está conversando, as pessoas precisam, né, de escapes, e para ela produzir, ela precisa estar bem, né? E produzir de uma forma saudável, né? Então, eu já, nos meus projetos, eu uno e não tudo adianta isso. só... convencionou-se nos últimos anos, né, essa questão de startup principalmente, é só colocar uns puffs coloridos, um pebolinho, uma mesa de sinuca, um videogame que, nossa, é tudo lindo, maravilhoso. Não é bem E assim. não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, acho que a especialização, ela parte muito pro entendimento realmente da utilização das coisas. Eu vejo que o residencial demanda muito mais entender as tendências. As tendências aí mais visuais, vamos dizer assim. Estéticas, fashion. Mais estética e fashion, exato. E no comercial, a gente também tem que abrir um pouco mais os olhos para outros setores, para outras coisas. Ergonomia, funcionalidades. Não, eu digo também mesmo a relação de trabalho, o trabalho dele. Porque Sim. assim, como ela comentou, a Gympass é uma empresa que fornece serviço de tecnologia para academias, vamos dizer assim. Então, o que eu entendo de academia para poder oferecer para os meus colaboradores uma coisa que ele vai ter acesso ao produto que ele vende? Então, como a gente consegue estender isso para a relação humana dentro das coisas? Acho que isso que é muito valioso dentro do comercial. Entender realmente de empresas, de empreendedorismo, né? Isso é muito bacana. Não só de projeto, né? O projeto, na verdade, é o resumo, é o resultado dessa super análise que a gente tem que fazer, essa super abordagem, porque aí você vê se teu projeto vai para um lado e vai para o outro. Sempre tem um objetivo também com esse projeto, né? Você precisa entender qual é o objetivo daquela empresa, quanto tempo ela pretende ficar lá, se ela pretende ter expansão. Hoje em dia, cada vez mais, os projetos têm que ser flexíveis, porque muda departamento, cresce departamento, então você tem que fazer sempre de uma forma, lógico, totalmente flexível é difícil, mas que você mude rapidamente, sem grandes traumas no ambiente, na construção. Estou super acostumada a fazer isso, porque às vezes você vai precisar criar mais umas salas fechadas. Não, agora a gente vai abrir porque vieram mais 10 colaboradores. É então, engraçado assim, que ouvir você falar parece que você pode pensar nos ambientes, nas modificações futuras antes mesmo delas acontecerem, basicamente. Sim, por isso a flexibilidade. A gente já, lógico, não é em todos os lugares que você vai conseguir ter essa flexibilidade, mas conversando bem, quais seriam as
futuras áreas de expansão, você já começa a deixar. Muitas vezes a gente até já deixa quando tem uma área maior, né? A gente até já deixa. Nunca a gente faz assim a quantidade exata, né, de cadeiras, né, para as pessoas. Mas, enfim. Não, eu passei por isso recentemente no clube ao qual eu sou diretor administrativo financeiro. A gente planejou e projetou uma expansão, um aumento do escritório. O aumento do escritório inicialmente era para 60, 70 pessoas. A gente já está batendo quase 100. Sem contar que está expandindo para outros estados, tudo mais. Ou seja, já está pequeno o que há um ano atrás a gente começou a fazer. Acontece. Então, Às vezes você precisa pegar um outro andar, né, no edifício. No caso aqui, vai ter que mandar construir mais um andar, porque aqui a gente tá no último, brincadeira. E uma coisa que eu queria abordar com você, Mônica, quando a gente estava conversando anteriormente, você comentou que em alguns casos você não faz muitos projetos no ano, porque você foca em alguns projetos que na maioria das vezes são grandes e que demandam muito trabalho. Projetos aí que decorrem 6 meses, até mais. Depende. E um ponto de vista que eu quero trazer com relação a isso, as pessoas sempre pensam assim, o único jeito de eu aumentar meu faturamento é aumentar o número de clientes. E é muito o contrário disso, porque às vezes eu prefiro muito mais ter um cliente no ano que me, sei lá, traga R$1 milhão do que eu ter 500 clientes, cada um me pagando R$10 cada um. Fora a quantidade de trabalho que você vai ter, porque você tem que atender a todos com a mesma maestria, independente se ele é pequeno ou se ele é grande. Com certeza. E aí são mais pontos de contato, mais pessoas para você estar falando, então tudo parte da estratégia que a gente vai construindo dentro do nosso escritório, né? Então um dos 7 P's que a gente tem é o planejamento, que é realmente entender isso. Se eu sei o meu perfil, aonde eu quero chegar? Exato. Então eu quero chegar em, sei lá, ter 3 clientes no ano, 2 clientes, 1 cliente no ano, não tem problema. Mas eu tenho que ter um foco muito mais claro, né? Exato. Eu acho que no comercial, diferente do residencial, a gente consegue buscar mais esse tipo de cliente para que seja muito mais alinhado com o nosso planejamento. Então, se eu consigo entender que, sei lá, eu vou buscar um cliente, um exemplo, C&A. Eu sei que é uma loja tipo grande, vai me demandar muito trabalho, mas eu vou fazer tantas lojas no ano e vai conseguir me expandir de uma forma legal, com menos gente, com menos recurso, consequentemente um tempo maior, só que vai me trazer um retorno maior. Exatamente. Então a gente consegue brincar com as nossas margens e entender para que caminho a gente quer seguir, Quando né? a gente fazia varejo, que no fim essa empresa acabou fechando, né? Acabei não dando a finalização da história. Mas era bem isso, né? Porque a gente já sabia, nós fizemos as lojas, elas eram bem parecidas com a C&A, porque elas era o consumidor é que vai até a loja, né? Tá. Você não precisa ter um vendedor, né? Então, de forma Meio que mais self-service mesmo. Eu entro, pego e compro. uma linguagem mais popular. Enfim, e com isso a gente tinha justamente como prever, porque era um programa de expansão, então ia ter X lojas no primeiro semestre, 2 no segundo, tal. Então, lógico que o escritório era mais focado para eles, não deixava de fazer outras. Eu cheguei a fazer várias lojas junto com outros corporativos, mas a gente já tinha esse planejamento para saber, né? A gente tem condições de fazer até X lojas. E outra também, uma coisa que nunca me assustou, era o tamanho das obras. Ai, mas eu vou fazer uma de 1.000 metros quadrados. Ok. O que eu vou precisar de diferente do que eu já sei? Um pouco mais de gente, equipe, gente que eu já tenho me estruturando. Então, Isso é legal. Eu nunca fiquei com medo do tamanho das coisas. Aliás, como eu falei, não sei se eu falei aqui ou se falei no informal, quando a gente estava conversando, eu sou movida a desafios. Então, assim, eu me canso se eu fizer sempre a mesma coisa. Então, é grande, ótimo. O que a gente vai precisar para isso? Quantas pessoas nós vamos precisar? Então, eu já planejo quantas pessoas eu vou trabalhar ali, que disciplinas, o que além do que a gente está acostumado a fazer, a gente vai ter que pesquisar, vai ter que ter um consultor de alguma coisa, tem alguma disciplina que a gente não entende, a gente traz, trabalha junto. Eu adoro juntar disciplinas, né, que nem os nossos trabalhos são multidisciplinares, que nem uma clínica, por exemplo. Eu tenho que falar com o médico, eu tenho que falar com várias coisas, como vai ser a aprovação na Anvisa, como é que vão ser os materiais. Então, assim, isso é bacana e a gente vai trazendo as pessoas para
Sim, participar, a né, gente do tem projeto. que ir trazendo as pessoas para ir desenvolvendo. E o que é muito legal dentro do corporativo que você trabalha, que ajuda no marketing. É muito engraçado, porque quanto mais especialista e específico o escritório é, a gente tende a ter mais facilidade em definir personas, definir as pessoas que a gente quer atingir. Hoje em dia, na internet, a gente costuma dizer que Pode me passar essas os dicas agora, hein? patrocinados, Agora é você que vai me passar as dicas do marketing. os patrocinados, eles são panfletos direcionados, né? Porque É. a gente especifica quem são as personas, quem a gente quer atingir, e essas personas definidas, o direcionamento da nossa comunicação vão ser Vai ser atingir mais o teu essas público. pessoas. É. Exatamente. Não é o leque não abre tanto, Exato. é isso Então, que eu tô de olho. Então é bem importante, vendo o seu estilo de trabalho, o foco que você tem, ajuda, na verdade, a você ser mais assertiva na sua comunicação e prospectar mais clientes. Hoje em dia você vê um desafio hoje no seu escritório para definir essas pessoas, você vê que isso é um próximo passo para você? Exato, eu tô nessa fase, inclusive. Porque a gente, como eu digo, desafios, né? A gente tem os nossos clientes, mas eu quero clientes diferentes, né? Eu quero aumentar a carteira de clientes, mas também o tipo de projeto, né? A gente faz coworking, a gente faz projetos personalizados, a gente faz clínicas. Eu nunca fiz restaurante, ó, quem sabe agora o próximo seria um restaurante. Mas enfim, não, já fiz muitas lanchonetes, na verdade, né? Mas enfim, eu acho que eu quero divulgar mais, né? Mostrar mais para quem não me conhece, porque no meio as pessoas me conhecem. Sim. Outro dia até um amigo falou: Mônica, o seu projeto se auto-vende, a hora que a pessoa vai lá e entra e vê, ela já te contrata. Mas eu não tenho sempre essa pessoa que vai lá e vê, né? Então, isso depende também de mim, é aquilo que nós estávamos falando, networking sempre depende da gente. Eu quero continuar fazendo isso, mas eu também quero ter outras formas de captar, né? Até para a gente dar alguns passos a mais aí, que é meu planejamento para o ano que vem. O marketing é engenharia, né? Então, quanto mais canais de captação a gente tem, mais a chance de conversão. Então, quanto mais canais a gente vai tentando estruturar, sei lá, não só redes sociais, que nem você comentou, com alguns grupos de relacionamento. Você tem grupos aí com vários empresários que participam. Então, aumentar o networking, tem várias outras ferramentas que a gente consegue. Só que se a gente tem o perfil, fica muito mais fácil de atingir, né? Exato. Eu gosto de falar que hoje, até pegando um gancho do que você tinha falado anteriormente, que sempre vai buscar informação e tudo mais, hoje a gente tem um cara chamado Google que fala tudo. Fala tudo. Então, alguém em algum lugar no mundo já falou sobre aquele assunto. Exatamente. E a gente consegue buscar e consegue conectar algumas coisas. Eu acho que esse ponto com relação, quando a gente começa a trazer para os canais de marketing e conversão, se todo mundo pesquisa em ferramentas como Google, como Instagram, como Pinterest, como LinkedIn, no caso do corporativo, é bem legal. A gente tem que fazer de forma pensada. Então, sei lá, o que a gente está postando no LinkedIn para poder conectar com o diretor de alguma marca? É muito engraçado, Lucas. Ela comentou no nosso bate-papo antes de nós iniciarmos do caso dela ter se conectado com um diretor de uma varejista que te impulsionou. E é muito engraçado, porque você entra no LinkedIn, você consegue mapear quem são os diretores de grandes empresas. Exato. E o LinkedIn, ele existe o painel de patrocinado dentro do LinkedIn. Então, olha que ferramenta massa para quem vai atingir o meio corporativo. Não é só para procurar emprego, né? Exatamente. Porque todo mundo fala, LinkedIn olha que legal, é mais tem uma ferramenta, uma exposição de currículos, né? Tem uma ferramenta pro LinkedIn que se chama Hamper. É uma ferramenta que ela automatiza e-mail marketing e faz captação direcionada de nomes e de empresas. Isso eu não conhecia. Então, existem empresas, startups e formas de você atingir no meio corporativo
que ajuda não só o escritório a atingir essas pessoas, mas às vezes eu digo, na verdade, que o boca a boca ele é mega importante, porque o boca a boca é a qualificação e a prosperidade do seu trabalho. Diz que você fez bem feito. Só que a extensão disso é você conseguir mostrar pro mercado e para as pessoas que você faz isso muito bem. Não adianta ser bom, precisa parecer ser bom. Então, a parte do LinkedIn, entre outros canais de divulgação, corporativo às vezes não está no Instagram. Exato. Então, o diretor talvez ele esteja, mas ele vai estar postando o churrasco do fim de semana. Exato, é isso que eu ia falar. E querendo ver sobre o churrasco, e não sobre o projeto do trabalho. Exato. Você tem que saber a hora certa de postar aquela pequena coisa que ligue com o que ele vai fazer. Tipo, você tá mostrando, que nem domingo, é dia de churrasco, mostra aí um projeto que tem a ver com isso, que ele preste atenção, que ligue pro corporativo. Você tem que pensar tudo. Desconstruir realmente o pensamento para poder chegar. Porque o relacionamento que ele vai ter, até que a gente estava também batendo um papo. Se eu sou dono de uma empresa, ou tenho um escritório, ou sou a pessoa que estou contratando um arquiteto, eu preciso resolver muito mais rápido também as coisas para mim ali. Não é que nem na minha casa que vai ficar mais bonito verde ou azul, verde ou azul. Então eu demoro uma semana para decidir a cor. No residencial não, eu quero verde porque a empresa é verde e tá tudo certo. Olha, e vamos as reuniões, seguir. por isso que eu estava te falando, as pessoas do corporativo, elas têm pouquíssimo tempo para te atender. E não adianta você mandar um e-mail de 20 linhas, ninguém vai ler. Então eu fui aprendendo que a comunicação tem que ser muito objetiva. Tem que ser simpática, sim, cordial, mas tem que ser objetiva. Quando eles te chamam para um call, é raríssimo demorar 1 hora, é meia hora. Você tem que ser bem organizada, pontual, né? E planejada para aquilo que você for mostrar. Falar tudo, você tem que falar e ainda conseguir o feedback deles, que muitas vezes, às vezes, eles são objetivos e já respondem na hora. Quando não, eles pedem um tempo e respondem. Monta uma ata e manda depois. Não, responde às vezes agora até pelo WhatsApp. Eu peço às vezes por e-mail, porque às vezes... Para documentar? Documentar não, e às vezes são vários envolvidos, né? Você pega ali, às vezes tem 10 naquele e-mail, né? Vendo, falando. Mas eu gosto disso, sabe? Eu acho que anda mais, né? Você evolui no teu trabalho, né? Anda rápido, né? Eu gosto de ser mais objetiva. Porque é engraçado, né? Você fazer um marketing, vamos supor, meu cliente é B2B, é uma empresa. Mas eu não estou fazendo marketing para atingir uma empresa, porque a empresa não existe. Eu estou fazendo marketing para atingir as pessoas daquela empresa que vão buscar meu serviço, que vão conseguir quem é o cara pensar. Que e como vai a gente me chamar? tem esse decisor. Que departamento que ele está? Em que momento que a empresa está? Se está crescendo, não está crescendo. Então tem algumas variáveis, né, que a gente precisa. Eu acho que precisa também estar atento ao mercado, né? Então, sei lá, que empresa que acabou de receber aporte de investimento externo, que empresa que acabou de contratar tantas pessoas. Então, esse tipo de indicador, às vezes, acaba ajudando a gente a direcionar os esforços para isso. Para determinadas Então, sei lá, a gente tem alguns parceiros aqui no clube. A Saint-Gobain acabou de comprar uma outra indústria aqui no Brasil. Legal. E aí? Então, o que isso pode afetar o meu negócio? Será que vai mudar a relação dessa indústria? Será que a gente vai conseguir atingir um novo cliente? Então, além do marketing por si só, a gente também tem que ter algumas coisas mais intencionais e direcionadas, né? Tem que estar bem. Então, se essa empresa acabou de receber um aporte, um investimento de alguma empresa externa, legal. Quem que tá ligado a essa empresa? Quem é decisor? Quem eu consigo ter de contato para me conectar com essa pessoa? Porque às vezes a jornada demora muito mais, ela é muito mais complexa, né? Nossa, muito. Às vezes demora um ano. Às vezes demora um ano, você não acredita. A gente não é mandar uma proposta hoje para sexta-feira ele fechar. A gente está com um cliente que nós estamos conversando desde a primeira vez, acho que desde janeiro. Agora, ok, fomos selecionados, fomos contratados, já fizemos projeto, mas a obra acho que vai ficar para o ano que vem. Porque as decisões, os orçamentos... É mais moroso, né? Muito, dependendo muito engraçado. de quem vai ter que atingir para aprovar.
É muito Demora. engraçado, existem vários canais de comunicação, né? E dizem que a gente precisa de até 5 passos para a gente chegar na pessoa determinada que a gente especificou. Não importa por qual canal, mas a gente pode passar por 5 pessoas até chegar à pessoa que a gente quer. Então, vamos supor que eu especifico que eu quero chegar no dono do, sei lá, do Carrefour, ou no diretor de compras do Carrefour. Eu posso mapear pessoas e amigos de pessoas que trabalham no Carrefour para ir me envolvendo com essas pessoas para chegar ao diretor. Isso são estratégias intencionais, né? Isso Sim. a gente vai fazendo com intenção. E não só nas redes sociais, é muito engraçado que às vezes as pessoas fazem isso no offline, não de uma forma mapeada, mas de uma Eu forma. sempre fui mais do offline, às vezes intencional e às vezes vai acontecendo. Você pega ali, um negócio acontecendo, acho que se às vezes estava na hora certa, no momento certo, acontece. Eu acredito bastante que não existe sorte. Existe as oportunidades e as intenções que você vai tendo que vão abrindo caminho, né? Tem muita gente na internet, né, que fala assim, dá o passo que Deus dá o caminho, né? Eu acredito que isso tem a ver com intenção. Isso tem a ver com botar consciência naquilo que você quer. Então, um segmento de atuação, por mais que na arquitetura a gente foi colocado e as oportunidades foram nos direcionando para um determinado segmento, a gente pode ter intenção de atingir determinadas pessoas e empresas. E eu acredito que um recado bacana para o arquiteto e para o designer que está escutando hoje, talvez seja fazer como você faz mesmo, de forma intencional, querer atingir aí o meio corporativo, os donos de empresas e diretores de empresas, né? É um ponto que, só com extensões, se a gente falar, vamos supor, a gente sabe que 3, 4, 5 clientes no ano às vezes faz sentido. Então, se na minha estratégia eu preciso de poucos clientes, eu não preciso também dar um tiro de canhão para atingir um monte de cara de prospecção. Tem que ser bem direcionado. Tem que ser direcionado para converter rápido aquela pessoa. Então, porque a pessoa vai estar realmente interessada. Se ela clicar, é porque realmente ela está interessada. Acho que o funil fica menor. Exato. Né? De vendas. E aí a gente consegue muito mais fácil construir realmente o passo a passo que a gente precisa para nossa empresa, né? Porque não adianta nada a gente só sair fazendo, sem convergir pro que de fato a gente precisa, né? Aquela estratégia diamante. Primeiro eu abro o leque, entendo quem são os nossos perfis, entende quem são, quais são as variáveis que a gente tem, depois a gente fecha como se fosse um diamante para poder chegar no ponto que a gente precisa realmente, né? Eu acho que é muito dessa linha que você passou e que você contou pra gente. Então você abriu, começou agora a convergir, começou a trazer clientes maiores, começou a trazer novos negócios, só que de forma muito mais sustentável dentro da empresa. Eu acho que é grande parte isso, né? Eu acho que é isso mesmo. E que a gente continue, né, nessa jornada. Hoje me conta como eu acredito que seja um desafio contratar e manter equipe, né, num segmento de atuação. Conta pra gente como que é sua estrutura interna. Hoje você tem funcionários, você tem terceiros que atendem seu escritório. Conta hoje como que é distribuído o seu escritório. Eu já tive um volume maior interno, né? E eu percebi que a demanda era... era sempre voltada a mim, né? Pelas pessoas, pelos departamentos. Buscavam a Mônica mesmo. E aí eu achei por bem, né? A gente foi uma super secretário financeiro, que era interno, tal. Quando ela precisou sair, achei por bem já terceirizar. Legal. Algumas coisas, lógico, a gente contrata temporariamente, conforme a necessidade do trabalho. Tem algumas pessoas internas fixas, mas assim,
conforme a necessidade, que nem eu preciso de um consultor, ou eu preciso daquela. Lógico que a gente já vai escolhendo, já sabe quem são as pessoas que vão poder nos atender quando a gente tiver necessidade, que é pra gente também não ficar refém, né, e ficar selecionando, mas sempre que possível a gente procura uma outra pessoa nova, porque se aquela tá com algum problema, você precisa já tem, ter alguém, lógico. Então a gente tem algumas pessoas que já vão fazendo parte externa dessas equipes e vão trabalhando, agregando determinado trabalho. Legal. Né? E agora a gente está fazendo a mesma coisa com o marketing. Era uma coisa muito intuitiva, orgânica, interna, e agora a gente quer fazer uma coisa um pouco mais profissionalizada. Mais né? direcionada mais mesmo. direcionada, né? Não, legal. A gente levantou algumas perguntas também, pode fazer. Algumas perguntas que a gente acredita que vai ser frequente pós o podcast que a gente teve sua presença aqui. Uma pergunta bacana. Qual o segredo para conseguir mais clientes comerciais, partindo do pressuposto que a grande maioria dos meus clientes estão no residencial? Qual quer migrar, ela quer migrar. Uma dica para migrar para o comercial? Bom, primeiro é bom ela estudar um pouco sobre esse segmento, né? Para ela ter um pouco de propriedade, para ela começar a divulgar um trabalho que ela ainda talvez não fez. E correr atrás, sim, de redes, de lojas, né? Tem muitas redes que contratam. E ela estudando, mostrando que tem uma certa capacidade, por que não fazer um projeto, mesmo que não tenha um cliente? Legal. Mostrar que ela tem essa capacidade, enfim, eu acho que ela pode começar por aí, mostrar para alguém, né? Dentro dessa pergunta, traz o desafio do comercial, porque é importante, a pessoa ela não tem consciência do comercial e ela quer migrar, mas conta qual que é o desafio que ela vai encontrar Sim, por isso. No comercial. O desafio é uma concorrência grande também, além do residencial, né? Ela vai ter que se desafiar no sentido de conhecer as disciplinas técnicas e assim, e todo um manual de normas que tem num shopping, né? Principalmente no caso de shoppings, né? Loja de rua é mais fácil, mas aí dependendo da loja você também entra com a parte de aprovação na prefeitura, aí você tem que ter alguém que te auxilie. Então por isso que eu falo, ela tem que pesquisar, abordar, estudar o assunto, ver todos os segmentos que vão envolver esse sentido, ver como é que ela, né, se dá bem nesse segmento. E aí, realmente, ela tem que começar a entender o público que tipo de produto ela vai vender. Tem pessoas que fazem lojas, por exemplo, só para um segmento. Eu cheguei a fazer muito tempo só joalherias. Que legal. E depois eu fui, me conheceram e eu acabei fazendo muitas lojas só no segmento infantil. Então, assim, cada loja é um desafio, porque cada loja é um produto. E como você identifica o decisor da compra? Em alguns casos como o Victor falou, o responsável por compras, ou é a pessoa, o CEO mesmo do negócio? Como que hoje a Mônica Marangoni Arquitetura identifica e fala assim, não, eu vou nessa linha com essa pessoa que eu vou... acho que assim, normalmente quem sempre me contratou foram os donos, os decisores. Mas eu também cheguei a fazer algumas franquias aonde foram indicados, né, que eu fiz várias franquias, mas que tinham sido indicados, alguém que já tinha feito te indicou. Mas eu acho que hoje está bem diferente, né, está muito mais fácil de você estar entrando nesse mercado. Eu acho que a pessoa pode ir no shopping mesmo, ir lá bater no departamento. Do jeito antigo mesmo, bater na porta e falar quem que... Fala, olha, quem que faz projeto quem que são o grupo de operações? Eu gostaria de estar prestando serviços para alguns lojistas, vai na cara dura, porque você tem que mostrar o teu trabalho, conhecer quem são as pessoas, acho que
Eu gosto muito do contato pessoal. A pessoa tem que te ver como você é, como você trabalha, como você se E uma posiciona. coisa legal que você fala também Lógico, é que hoje em dia você continua lá, você não precisa ir toda hora lá bater na porta, você Sim. continua depois, não, e algumas né, coisas que de você forma fala, virtual. às vezes o próprio lojista, ainda mais quando é loja de shopping, às vezes a primeira loja da pessoa, às vezes ela se comporta muito como pessoa física realmente. Exato. Então é como se fosse um residencial, só que ele tá fazendo. o departamento comercial, se você tiver algum contato dentro do shopping, né, É às muito vezes pode te engraçado que ajudar. todo mundo tem um amigo do amigo, né? Então, Esse que é o negócio. para começar, é o que a gente comenta. Para iniciar, você precisa ter intenção. Eu acho que o primeiro passo é você ter intenção. Acho que o segundo, você comentou, é pesquisar, estudar. O terceiro é começar a projetar, começar a ter um primeiro projeto. Exato, e ir atrás, mostrar, porque eu acho que no nosso meio você precisa, a princípio é o visual, né? A pessoa quer ver o que você faz, depois ela vai ver como é que você faz e os resultados do que você fez, né? Se são sólidos, para quem você trabalha. Então, assim, mas primeiro eu acho que você tem que ter um portfólio, né? Se a pessoa ainda não tem nenhum cliente, ela pode pegar, sei lá, um trabalho que ela fez de faculdade, porque as faculdades dão esse tipo de trabalho. Pelo menos eu vi quando a gente seleciona, a gente vê muita gente com projetos comerciais, projetos institucionais, corporativos, enfim, além dos de arquitetura, né? Então, eu acho que a pessoa pode trabalhar um pouco mais o que ela teve de conhecimento na faculdade, pesquisar um pouco mais e ela ir com uma certa segurança para oferecer um novo serviço que ela gostaria. Eu faria isso. Quantas vezes lá atrás eu não fui lá, né, departamento comercial de várias coisas. A gente tem que ser meio vendedor, né? Hoje você indicaria qualidade de projetos ou quantidades de projetos? Eu acho que tem que, em primeiro lugar, ter qualidade, né? E depois... Eu acho que eu vou reformular minha pergunta. Acho que eu dei a entender errado. Você, hoje no seu escritório, você prefere ter bons projetos que dê um retorno financeiro alto para você, um pouco com demanda de trabalho, lógico, maiores. Então, são grandes projetos, poucos projetos no ano de... você está perguntando a quantidade. Ou quantidades de projeto. Hoje, qual que é a estratégia do seu escritório e o porquê você decidiu por isso? Hoje eu prefiro ter bons projetos que mantenham o escritório e até a gente consiga ter um planejamento dos que vão entrar, do que ter muitos projetos, teoricamente, que vão demandar muito trabalho, muita equipe e pouco recurso. Porque se você falar, você vai ter vários projetos grandes, lógico que eu não vou dizer que não, obviamente. Eu não prefiro ficar com poucos e somente você pode ter muitos grandes. Eu acredito que lógico que eu tenho que me estruturar. Não vou de uma hora para outra pular um patamar que eu já estou acostumada e estou estruturada. Legal. Mas a gente está sempre, que nem eu falei, eu estou sempre com alguns stepzinhos de antena, né? Legal. Tipo assim, e se aquele sair junto com aquele outro, se a gente fizer 3 aqui nesse mês, quem que a gente vai precisar? Eu então, já fico avisando as pessoas. Eu já vou avisando, olha, é possível que nós tenhamos, você tem disponibilidade, aí a gente vai formando já com antecipação a equipe. Entendi. Entendeu? Você vai tendo intenção. É muito engraçado você ver os escritórios mais jovens, né? Eles hoje conseguem gerar uma demanda grande de projeto no residencial, só que acaba ficando também muitas vezes acaba ficando maluco, né? Porque você demanda de uma equipe pra caramba. O residencial, ele tem muito detalhe. Não que o corporativo não tenha. Conta a história do parafuso. Você falou, no residencial cai o parafuso e aí os clientes... Se cair o parafuso, o cliente te liga, tem do Chile, caiu o parafuso, não sei o quê. Nossa, a gente fica até em
pânico. Então falam, nossa, né? O corporativo você está lidando com tem assim, equipes de manutenção, né? Assim, ali o cliente está sozinho, ele se sente desamparado, né? Então ele pode berrar para qualquer coisa. E no corporativo acaba não acontecendo isso. Não, mas show de bola. A gente vai chegando no final. Falamos bastante aqui de corporativo, de algumas estratégias. Queria te agradecer, legal. Mônica, pela presença. Eu Muito que obrigado aí agradeço. por compartilhar conosco também todo o seu conhecimento, conteúdo e trazer para o pessoal que está escutando também aí de casa, no carro, um pouco mais sobre esse olhar corporativo. Quer deixar uma mensagem final para todo mundo? Eu acho que a gente precisa se orgulhar de ser arquiteto, porque é uma profissão, ela não é leve, né? As pessoas sentem que quem trabalha realmente por amor àquilo que faz. E é uma profissão muito rica, na verdade, porque assim, eu percebo que o arquiteto, a gente já não fala até que Deus foi o arquiteto do mundo, então por quê? Porque ele é centralizador. Ele consegue falar sobre vários segmentos, várias disciplinas, ele fala para o indivíduo, ele fala para a coletividade, ele fala para a cidade, ele fala para o planeta, na verdade. Você consegue trabalhar com sustentabilidade, você fala da psicologia com o ser humano, do colaborador, do bem-estar, como é que você faz e planeja as cidades, o urbanismo. Então, é onde a gente vive. Então, eu sou orgulhosa de ser arquiteta, mas assim, eu acho que hoje tanto designer de interiores quanto arquitetura, eu acho que a gente precisa, é uma dica até para os que começam hoje, né? Aprender a valorizar essa riqueza que é a profissão, porque muitas vezes para a gente que batalhou, que faz, que fica ali, né, pode ser fácil, né? E muitas vezes as pessoas entendem que pela facilidade ela pode passar muito desapercebida, passar para um cliente sem o valor que de fato aquilo precisa ter, né? Então eu acho que o arquiteto precisa se valorizar, entender o tempo que ele precisa, o prazo, o tempo que ele, enfim, o custo que ele... Bom, o próprio livro de vocês dá uma aula sobre isso. Enfim, eu acho que é isso. E a arquitetura é uma profissão que eu acho que vai ter para a vida inteira. Outro dia me perguntaram o que você acha do futuro da arquitetura, né? Eu acho que a gente sempre vai existir, porque daqui a pouco a gente está fazendo geodésicas dentro do mar. Existe um projeto louco, né? Então só vai mudando a forma de ocupar o quê? O espaço, né? O espaço é uma criação do arquiteto, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu tenho que passar. Obrigado pelo seu Imagina, tempo. que isso, eu que agradeço. Obrigada a vocês também. E as dicas de vocês depois, vou anotar aqui. Muito legal. Arquiteto empreendedor, até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.